Olá, eu sou Heber Calazans e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu perfil Administração na Educação Física. E neste vídeo irei discutir um assunto chamado ética, algo que somos obrigados a ter através da exigência socio-religiosa, socioeconômica e sociopolítica desde que pusemos os pés no mundo. Aqueles que não aprendem a ter e aplicar a ética são alvos de discriminação e sofrimentos. Mas o que realmente é a ética do ponto de vista de determinada comunidade ou empresa? Vou iniciar contando uma história muito conhecida desde o século XIV, reformulada pelos pesquisadores irmãos Grimm e fantasiado romanticamente pela Walt Disney no longa-metragem João e Maria. Antes, devemos lembrar que no século XIV não havia amor dos pais pelos filhos. Essa é uma invenção posterior. Por isso essa história passa a ser estranha, porque é uma narrativa sobre um casal de camponeses que está passando por uma crise profunda. Falta de recursos, fome. É possível que essa história tenha se originado na grande fome do século XIV. Esse casal toma uma decisão estranha para os dias de hoje. Diante de uma crise de comida, necessitavam eliminar aqueles que são consumidores e não produtores. As crianças. Os pais levam as crianças até o meio da floresta para abandoná-las. E através de uma estratagema de uma das crianças, o João solta pedrinhas durante a jornada, marcando a trilha. E, ao serem abandonadas, as crianças encontram o caminho de volta. Os pais, decepcionados, veem os filhos de novo em casa à noite. No dia seguinte, os pais fazem uma segunda tentativa mais precisa. Os levam mais longe. João, que não havia conseguido acumular pedrinha suficiente, joga migalhas de pão para sinalizar o caminho percorrido. Mas os pássaros, também famintos, comem os pedacinhos de pão e as crianças dessa vez se perdem no meio da floresta. Duas crianças no meio do mato, onde há animais perigosos, há frio, há fome, perdidos, assustados, apavorados, sozinhos. Mas em meio a uma clareira, os irmãos encontram algo maravilhoso. Uma casa cheia de glicídios, doces. Começam a comer desesperado as paredes de pão de mel, os pirulitos, os doces. Lembrando que o açúcar era uma iguaria super sofisticada na Europa naquele século, até a explosão representada pela América. E principalmente o açúcar de beterraba, a partir do século XIX. Bom, João e Maria estão comendo e se lambuzando aquela casa de glicídios. Mas que quem a construiu foi uma velhinha que tem carência de proteína, que usava a casa para atrair crianças para comê-las. Veja o que temos aqui até agora. Um casal de pais assassinos que 2 vezes abandonaram seus filhos à própria morte, ou seja, não cola mais ser um homicídio culposo. A invasão de propriedade privada, lesão de um bem alheio, já que as crianças arrancaram as paredes para consumação própria sem devida autorização, ou seja, destruindo uma propriedade privada, e uma velha que atrai crianças com o objetivo de atacá-las. Bom, continuando a história, João e Maria são capturados e trancados em uma cela dentro da casa e em seguida são alimentados para ficarem gordos. Ao notarem a estratégia da velha bruxa, as crianças têm a brilhante ideia de mostrarem um ossinho de frango para se parecerem cadavéricos, já que a velha tem presbiopia, ou seja, ela não enxerga bem. No descuido, a velha pede um auxílio a Maria
e esta empurra a velha dentro de um forno e fecha a portela de lenhas, deixando-a queimar até a morte. Duas crianças não só conseguem matar a velhinha solitária, mas a matam de forma cruel. Roubam a casa da velha, levando tudo que ela tinha e retornam aos pais cheio de ouro e iguarias valiosas. Então os pais os recebem felizes, animados, recuperam aquele amor pelos filhos que eles não tinham até então. Você conta essa história para seus filhos e no final você diz: durma bem, papai te ama. Vamos avaliar os envolvidos num tribunal da consciência. De um lado, João e Maria, dois filhos capazes de matar uma senhora. Do outro lado, uma senhora capaz de matar duas crianças e ainda comê-los. E em outro ponto, dois pais capazes de matar seus próprios filhos que acabaram perdoando mediante muito ouro. Não se salva ninguém, absolutamente ninguém. Num tribunal, se eu tivesse aqui uma delação premiada de um sobre o outro, não sobrava ninguém. As histórias antigas de crianças não se falam de um mundo ideal. Não havia ainda a Disney, nem o politicamente correto. As histórias falam de um mundo de crianças que têm de se cuidar para não serem devoradas, abandonadas ou mortas. Falam de pais que têm que tomar decisões duríssimas e falam de senhoras viúvas e meio loucas, soltas nas florestas, que são confundidas com bruxas pela comunidade e assim por diante. Essas histórias de conto de fadas são muito brutais no século XIV. Não se trata de um mundo de crianças que não podem ser traumatizadas. Não havia surgido a geração mimimi. Ainda não havia trauma infantil. Tampouco existia bullying. Não existia coordenação pedagógica nas escolas. As crianças apanhavam bastante. E sim, as histórias contavam sobre um mundo de estratagemas para sobreviver. Este é um mundo real e um mundo duro. E aí vêm os filósofos e falam em valores como ética, respeito, honestidade e assim por diante. Ética é um fenômeno filosófico. É um fenômeno criado a partir de uma reflexão grega e que se estende em filósofos seguintes, desde Platão a Aristóteles, e investiga o que dá base aos valores. Moral é mais antiga e provavelmente tão importante quanto, e investiga as leis dadas por uma entidade divina, as regras dadas e os valores em si. A moral diz no 5º mandamento: não matarás. A ética diz: por que não matar? Ou seja, a ética diz o que fazer corretamente independentemente de alguém observar ou não, mesmo que não haja um Deus ou uma autoridade lhe olhando. A ética questiona: por que o errado é errado mesmo que ninguém saiba? O ser humano, desde o nascimento, passa pelo eterno exercício da construção. A diferença é que, na infância, ele não tem muitas opções e são submetidos à autoridade patriarcal. Já na fase adulta, o indivíduo faz suas escolhas. Mas acredite, ainda vai estar aprendendo, porque ele pode escolher os fatos, mas não pode escolher as consequências. Nós podemos aprender a ética e também podemos ensinar. Antigamente, a sociedade agia livremente nos quesitos de comportamento familiar, social e civil, mesmo se falando em regras e leis para comunidades. Atualmente, agimos corretamente sobre a coerção, a punição e a correção baseada em leis aplicadas severamente para manter a ética funcionando. Como exemplo disso, temos a lei do cinto de segurança, obrigatório enquanto o carro se move, a lei da Maria da Penha para proteger a mulher contra os homens agressores, a lei do abuso infantil,
a lei do crime racial contra aqueles que atacam pessoas de outras etnias, culturas, etc. E assim por diante. Tudo isso deveria partir da moral, dos princípios de cada um. Mas como haverá desobediência, então deve-se criar medidas provisórias, normas, regras sociais e leis. As empresas passaram a adotar isso desde antes a Revolução Industrial. Cada empresa tem suas regras específicas, mas todas elas exigem que a ética universal seja seguida e praticada dentro e fora de seus estabelecimentos. Sim, mesmo que você não esteja em seu horário de expediente, cumprir com a ética é seu dever, se quiser manter o seu trabalho. Ainda mais nos dias de hoje, em que qualquer pessoa pode estar filmando e postando em redes sociais qualquer ação que você possa ferir a integridade moral e cívica de qualquer pessoa. As empresas não toleram mais isso. Elas querem colaboradores que também sabem se comportar eticamente fora dos seus estabelecimentos. O que tudo isso tem a ver com a educação física? No campo da educação física, você que atua como professor, instrutor, personal trainer, administrador, deve tomar muito cuidado com seu comportamento no ambiente de trabalho, por se tratar de um local em que você vai trabalhar de bermuda e tênis, e não confundir o seu ambiente de ganha-pão com o quintal da sua casa. Chegar no horário, apresentar-se bem vestido, cumprimentar as pessoas, evitar a seleção de alunos, ou seja, escolher quem vai atender, respeitar as pessoas e como elas se apresentam a você, evitar preconceitos, esclarecer suas dúvidas e mostrar ciência do seu conhecimento, arrumar o local em que você administra naquele horário, exigir subsídios para manter a qualidade de seu atendimento, evitar assédios, dar satisfação de suas faltas tanto ao dono da empresa quanto aos alunos que zelam pela sua prestação de serviço. Fará de você um profissional ético. Devemos aprender a conviver com a ética para que o sistema funcione de maneira que nós mesmos queremos. A ética sustenta nossos direitos e deveres como cidadão, como funcionários de uma empresa, como prestadores de serviços autônomos. Esse vídeo é uma reflexão sobre a ética e o que ela representa no nosso dia a dia. Espero que tenha gostado, dê um like e compartilhe com seus amigos. Não vai lhe custar nada dar um like e isso vai contribuir para eu continuar postando vídeos como esses. Meu nome é Eber Calazans e até um próximo vídeo.